isso, o título da mensagem de hoje é Continue clamando. Continue clamando. Continue acreditando. E o texto que eu quero usar hoje, ele está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, a continuação do texto que eu li hoje de manhã. Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Por favor, alguém acende a luz para nós. Vamos à leitura da palavra de Deus. Marcos 10, 46, a Bíblia nos diz o seguinte: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Eu vou ter que voltar essa leitura para vocês poderem entender um pouco sobre a questão gramatical aqui. Versículo 46. Chegaram, pois, a Jericó. Ponto. Isso significa que Jesus e um grupo de homens que ele discipulava chegaram até uma cidade. Ponto. Agora começa uma nova frase na mesma linha, falando do mesmo assunto, que diz o seguinte: quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, ou seja, eles tinham chegado, tinham passado um tempo e agora já estão deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. Muitos os advertiam severamente para que se calasse. Contudo ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagando-lhe Jesus: que tu quer que eu te faça? Rogou o cego. Respondeu, Raboni, mestre, que eu volte a enxergar. Pega esse versículo agora, por favor, e grava ele. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Pode apagar. Eu não estou aqui e não acredito em adivinho. Na Bíblia, a Bíblia condena os adivinhos. Eu não estou aqui para adivinhar o teu problema. Só sei de uma coisa: o meu Jesus pode te ajudar a resolver isso daí. Eu não sei qual é a tua dificuldade, a tua tempestade. Como a tia Ana falou, às vezes é até a tempestade que tu está achando que é o diabo, é Deus te levando direto para o destino. Eu não sei o que tu está passando, eu só sei de uma coisa: Bartimeu, este homem aqui, filho de Timeu, já contei várias vezes a história dele. Um homem que teve os seus olhos furados, ou seja, não é um cego de nascença, nem ficou cego com o tempo. Ele teve os seus olhos furados por alguma iniciativa do exército romano, para que ele não desse resposta à represália que o pai dele talvez fazia parte. Ou seja, diz as histórias que Timeu era um homem, um militante judeu, que não aceitava a opressão de Roma. E quando mataram Timeu, pegaram o menino e disseram bem assim: vamos mostrar para toda a vila o que a gente faz com esse tipo de gente. Vamos furar os olhos desse menino. Depois de furarem os olhos desse menino, e esse menino ter ficado órfão, deram uma capa para ele e disseram: a partir de agora, o resto da tua vida, tu vai ficar na beira do caminho pedindo esmola. Esse é o teu destino. Assim como talvez o meu destino e o destino de várias pessoas que estavam aqui, para muitas pessoas é que nós não teríamos jeito, mas Jesus cruzou o nosso caminho e deu um jeito na nossa vida. Bartimeu estava ali, talvez condenado ao seu destino, mas a Bíblia está contando aqui que chegou um cara, junto com uma galera, em um lugar. E diz que, certo, ele fez muitas coisas, ao ponto de, quando ele está saindo desse lugar, uma grande multidão o seguia, depois de ter visto aquilo que ele já tinha feito. Eles viram do que ele era capaz, eles viram do que Jesus podia dar, eles viram o que Jesus podia fazer. Por causa disso, uma grande multidão começou a segui-lo, a amarrotá-lo. Os seus discípulos estavam mais como seguranças, mais preocupados com o projeto que muitos deles tinham como pessoal, do que realmente o que Jesus veio para fazer, que era para curar, transformar e libertar. Jesus está se movimentando para fora de uma cidade que ele já tinha chegado. Quando ele está chegando para fora, diz que um cara começa a gritar do nada, no meio de uma multidão: ei, filho de Davi,
tem compaixão de mim. É a mesma coisa que todos vocês estarem falando ao mesmo tempo, cercando alguém muito importante, você tentando pegar a sua porção, e alguém lá no fundo que não pode se locomover, podia caminhar, mas não conseguia se locomover por causa que era cego, tinham que conduzi-lo. Começar a gritar: ei Jesus, olha eu aqui. É a mesma coisa que todos nós aqui dentro e alguém do lado de fora começar a gritar do outro lado da calçada. É muito difícil, sem ninguém falando, já ouvir alguém gritando dentro do outro lado da rua. Mas aquele homem não se deteve à dificuldade, aquele homem não se deteve a alguma coisa que estava no seu caminho. Ele começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia fala que as pessoas que o cercavam começaram a dizer assim: cara, para de gritar, ele não vai te atender. E agora eu quero trazer isso para a realidade da igreja. Estamos dentro do mundo gospel, do mundo da igreja. Estamos dentro de um lugar onde ficamos procurando quem vai nos entregar alguma coisa que nos favoreça, que infle o nosso ego e que nos aprove no tipo de vida que nós estamos vivendo. Agora, se nós buscar a face de Deus, nós vamos saber exatamente o que o Pai tem para as nossas vidas e a forma certa que Ele quer que a gente viva. Se nós nos posicionar e perguntar para Deus: Deus, Tu está se agradando da minha vida? Tu está gostando do jeito que eu estou caminhando? Tu está vendo, Senhor, a intenção com que eu estou fazendo? E Deus puder dizer para ti: não estou gostando, cara. Sabe por quê? Porque tu era um cara que tu era rendido no início, mas daí começou a chegar umas ovelhas, tu começou a ganhar uma projeção, o prefeito começou a te ligar, e agora eu vi que eu fiquei em segundo lugar na tua vida. E você sabia que as muitas vozes ao nosso redor podem nos tirar do foco daquele que um dia já fez? Quem sabe você não é essa pessoa. As muitas vozes ao teu redor estão tirando do foco daquele que um dia já fez. Como assim, pastor? Você até já viveu um milagre com Deus, amém? Só que por quê? Você está ouvindo o problema do irmão que está do teu lado. Você está ouvindo a dificuldade do irmão que está do outro lado. Você está pensando: eu posso ter problema, por quê? Porque o irmão do meu lado tem, o irmão do meu outro lado tem, e todo mundo tem. Todo mundo tem, amém? Agora deixa eu te lembrar daquele que um dia colocou a mão no teu problema e fez um milagre sobrenatural na tua vida. Deixa eu te lembrar daquele que fez uma vez. É incrível como nós somos fervorosos. Na época que a tia orou pela minha vida, eu era motoboy. E eu me lembro que eu trabalhava na banda livre, né? E eu me lembro que tinha uma fila de 7 pessoas ou 8 pessoas para dirigir os carros da empresa. E eu me lembro que um dia eu cheguei lá e estavam falando: vamos trocar agora, vai entrar novos motoristas na empresa. E eu olhei para aqueles carros e fiquei pensando: se eu trabalhar nos carros carregando surdina, eu vou poder colocar um CD do Marcos Feliciano e poder ouvir a palavra durante o dia que eu trabalho ali. Eu vou ouvir a mensagem, né, no carro. Agora na moto não tem como, porque tu desce da moto, entrega uma entrega, sobe na moto, sobe de novo, tu não consegue. Aí, como é que faz para ser motorista nessa casa? Como é que faz para ser motorista nessa empresa? Os caras olharam para mim e disseram: mano, tá vendo aqueles caras tudinho ali? Estão tudo na fila. E aqueles caras que estão lá, é difícil de cair. Eu fui para minha casa, dobrei meu joelho e falei para Deus: Deus, eu quero ir para aquele lugar, não porque eu quero dirigir, eu quero para poder te ouvir, para poder buscar a tua face, para poder aprender contigo. Se for da tua vontade, abre uma vaga. Eu nunca vou me esquecer. Uma semana depois, me chamaram no RH, achei que ia ser demitido, e me disseram: Franco, nós estamos te chamando para ser motorista de uma das empresas aqui. Porque tem pessoas lá que não estão fazendo a coisa da forma certa, e a gente julga que tu, por ser crente, vai poder ser os nossos olhos naquele lugar. Aí tu pensa comigo: foi lá para ser caguete? Não, fui lá para ganhar todo mundo para Jesus, porque todos os caras que trabalharam comigo naquela época se renderam ao evangelho e foram alcançados por Jesus. Esse é o nosso Deus. Agora, será que eu estou acreditando do mesmo jeito? Ou eu estou olhando para os fios desencapados? Porque tem fio desencapado dentro da igreja. E estou pensando: não, Ed, esse aí não tem mais jeito. Me perdoe, presbitério, quando muitas vezes eu acho dessa forma. Que eu penso, porque tem uns que o cara pensa: não, esse não tem mais jeito. Engraçado, lá no início tu tinha fome e sede de pregar o evangelho. Agora tu está olhando, dizendo que gente não tem jeito. Eu dei um jeito em ti, assim diz o Senhor. Não existe nada impossível para Deus, Bogart. Nada. Agora existe um Deus que, se você crer, Ele torna as coisas impossíveis realidade. O problema é que nós começamos a ouvir muitas vozes ao nosso redor.
Quando você vai dizer, eu vou começar a orar por tal causa, alguém chega para ti, eu estou com um sério problema. Aí você, em vez de orar junto pelo problema, começa a chorar pelo problema do outro, e chega outro e diz, ei, eu também estou com um sério e grave problema. Eu acho que o meu não tem mais jeito. Os dois se olham e pensam assim, tu tá pego de verdade, tu sim tem um problema. E engraçado que ninguém se abraça, dá as mãos e olha para o céu, para a fonte da solução dos nossos problemas. E Bartimeu me ensina, Cris. Bartimeu me ensina que não importa quem é o homenzinho torto, que não importa o tipo de causa e buraco que tu está envolvido, que não importa o que você fez, meteu os pés pelas mãos, patifou, se afundou, foi para longe, se atrapalhou, tem um Deus que está aqui hoje de braços abertos dizendo para você, vamos recomeçar, vamos fazer de novo. E sabe qual é o problema de nós não acreditar nessa voz? É porque se nós estivéssemos no lugar de Deus, nós juízes não acreditaríamos na transformação das pessoas. Só que Deus não pensa como você pensa. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele olhou e falou, certamente está aqui diante de mim o ungido do Senhor. O próprio Deus falou para Samuel, não, eu não escolho seguindo o homem, o que o homem vê. Eu escolho segundo o coração. Pode chamar o menor, o improvável dentre as malhadas, porque foi ele que eu escolhi. Deus continua te olhando pela mesma ótica. Deus continua te olhando da mesma forma. E está aqui um cara que ora muito a Deus, perguntando, Pai, tu ainda quer fazer algo através da minha vida? Não que eu esteja vivendo uma vida de erro, não, mas que para mim parece que, chegou, cara, tá benção demais, mano, olha só que linda essa igreja, as crianças tudo ali, daqui a pouco vocês vão ver, se junta tudo, daqui a pouco alguém está de aniversário e começa o cara a tocar um pandeiro, e parabéns pra... E olha que família linda, olha só que maravilhoso, Pai, é sobre isso. E o Senhor levanta a sua profeta para dizer, mas eu tenho muito mais. O que passou pela minha vida vai passar para tu agora. O Senhor manda dizer para vocês, talvez você estagnou achando que Deus não vai mais mover nada. O Senhor manda eu te dizer, ainda tem mais. Ainda tem milagre na fonte que você alcançou um dia. Ainda tem poder no lugar que você acessou um dia. Ainda tem um Deus que faz. O que você não pode fazer é se calar. Você não pode ficar quieto quando as pessoas mandam tu se calar. Você não pode ficar intimidado quando as pessoas dizem cala-te. Tu acha que Deus vai fazer? Não foi assim que você chegou. Você chegou do mundão, desacreditado. Você chegou da rua e alguém falou para mim, vamos lá na igreja, mano, tu vai ver que é legal. E olha você aí, crente, falando evangeliquez. Quem lembra como é que era? Quem lembra como é que era sem Jesus aí? Passava lá a galera da Coab, filho da Alberia aqui, o Felipe. Ali na frente da Coab, tinha a Assembleia de Deus, ali do lado do Pedrinho. E nós ficávamos no beco, ali. E passavam os crentes na hora do culto, com a Bíblia embaixo do braço. Cabecinha levantada, aquelas crianças tudo linda, tudo com as camisetinhas bem passadinhas, o sapato lustrado, aquele perfume maravilhoso do crente. E nós ali com a cara da coisa, cheio de capiroto no corpo. Pensa, lembra, tio Ney, do beco onde a avó morava lá? Nós ali, eu, os gritudinhos, e as pessoas passavam. E quando a gente reparava nessas pessoas que passavam, nós pensávamos, o que será que tem na cabeça essa gente? A gente descobriu um evangelho que é a maior riqueza que um homem pode encontrar. A gente descobriu o que causa transformação na vida de um homem. Nós frustramos acreditando em homens, nós frustramos esperando coisas de homens, nós frustramos buscando em homens. Agora, quando se trata de Jesus, pode ter 350 gritando, Deus não vai fazer. Não para de gritar, porque aquele para quem tu está gritando conhece a tua voz e está disposto a responder a ela. Filho de Davi, tem compaixão de mim. O que esse cara queria? Eu te respondo, uma mudança. Porque se esse cara era cego e estava parado na beira do caminho, trazer a visão de volta para ele causaria o quê? Uma mudança de vida. Quem aqui está precisando mudar de vida? Quem aqui nessa noite consegue concluir que tem coisas na tua vida ainda que precisa ser mudada? Quem ainda consegue olhar para si e pensa assim, cara, eu preciso mudar isso definitivamente, eu preciso ser diferente, eu preciso responder diferente, eu preciso ser diferente, eu preciso de mudança, só que eu não estou conseguindo. Não levante sua mão. Mas quem aqui pensa dessa forma? Você acredita na palavra de Deus? Quem acredita na palavra de Deus aqui?
Bom, eu sei que a tua mudança é muito mais fácil daqui de Bartimeu, porque Bartimeu tinha olhos furados que tinham que ser restaurados. O Senhor pode tocar no teu interior e mudar toda a tua vida a partir de agora. O Senhor pode tocar dentro de você, cara, e virar uma chave, porque não faz sentido o que aconteceu no dia 28 de outubro de 2008. Não faz sentido, John, não faz sentido. Mas eu tenho testemunhas aqui. Eu tenho testemunhas aqui presente. Eu entro no beco da Sandra, desço aquele beco escuro, na verdade era de dia, converso com meu irmão Daniel, e ele fala que Deus tem um plano na minha vida. Eu fico pensando, o que será Deus ter plano na vida? Lembrei lá da cadeia, que falaram para mim que Deus podia mudar a história. Conte-me mais, Daniel, conte-me mais. E ele falou, porque Deus muda histórias. Aí a mãe manda mensagem para um presbítero da Assembleia, que desce o beco, e Deus fala para ele, eu vou mudar a história desse cara hoje. Ele chega lá na minha mãe, olha para mim e fala, Deus mandou dizer que vai mudar a tua história a partir de hoje. E eu digo, se Ele é poderoso, estou precisando. Eu quero. Foi colocada a mão no meu ombro, orado a um Deus que está no céu. E eu não consigo te explicar, mas os meus amigos da antiga de infância conseguem concordar comigo. Eu mudei radicalmente naquele mesmo instante. Se isso para ti não é milagre, para mim é o milagre da minha vida. Se isso para ti é algo, cara, não, talvez para ti está demorando um pouco mais. Para mim foi na hora, porque Deus sabia que entre os discípulos eu era o Bartimeu. Ou Deus fazia desse jeito, ou não ia acontecer. E não fazia sentido, porque eu cheguei na Coab e imediatamente falei para os gringos, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não sou mais o mesmo. E eu segui caminhando e falando com pessoas e comecei a falar, o meu pai está aqui, ele olhou para mim, logo depois que aconteceu, ele olhou no meu rosto e falou, teu semblante já está diferente. E eu falei, como assim semblante diferente? Claro, tinha uma coisinha atrás de mim, legiões era o nome deles, largaram tudo correndo o beco acima. Jesus ainda faz esse tipo de milagre se você precisa. Jesus ainda opera dessa forma se você precisa. Jesus ainda é o mesmo hoje se você precisa. E daqui a pouco nós estamos nos calando, porque nós estamos distraídos com a notícia do Trump que assumiu o comando, que vai dar um jeito no Brasil. Nós estamos distraídos com o café que está 30 conto. Nós estamos distraídos com uma nova epidemia que está vindo aí. Nós estamos distraídos com o problema do desemprego, da economia. Nós estamos preocupados com as muitas coisas que nós como humanos vivemos. E esquecemos que no pior dia da nossa vida, Ele estava lá e resolveu todas as coisas. E Ele continua aqui dizendo, cara, por que tu não corre para os meus braços ao invés de correr para as informações desnecessárias? Clame a mim, assim diz o Senhor. Continue clamando, assim diz o Senhor. Diz que as pessoas que estavam ao redor desse homem, eles falaram, Jesus não vai te ouvir. Talvez você está escutando as muitas vozes que não acreditam no Deus que vai fazer na sua vida e nem na sua transformação. Mas eu estou aqui para te falar uma coisa. O Deus que fez uma vez e fez um milagre na minha vida, tem mais alguém que viveu o milagre de Deus aí? Ele pode fazer de novo na sua vida, ou fazer a primeira vez hoje. A Bíblia fala, e aqui fica incrível essa palavra, que assim que esses homens mandaram ele se calar, o mestre mandou chamar. Era quase impossível o mestre ouvir e discernir que aquela era a voz de Bartimeu. Mas o meu Jesus, Jesus que está aqui hoje, Ele não está preocupado em identificando vozes. Ele tem o poder de ouvir corações. E quando Jesus ouve o teu coração, o que Ele está ouvindo? Um coração que crê? Ou alguém que só externa do lado de fora? Ou seja, eu creio, não crê nada. Eu acredito, não acredita nada. Completamos a frase, para Deus nada é. Mas a gente acredita que tem coisas que ainda são. É claro que Deus vai fazer as coisas que Ele quiser. Mas se Ele quiser fazer uma coisa impossível na tua vida, creia, Ele é Deus e Ele pode fazer. A Bíblia diz que assim que os homens dizem para Ele se calar, o próprio Jesus manda chamar. E sabe o que me prova que esse homem cria de verdade? No versículo 50 diz o seguinte: jogando a sua capa para o lado, de um salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Como quem diz, eu não vou desperdiçar essa oportunidade.
Eu acredito que esse Deus pode fazer. Eu vou correr na direção daquele que está me chamando. Eu creio que Ele é poderoso para mudar a minha história. E sabe qual é o nosso problema? Nós entramos e se encantamos com os louvores. Até nos distraímos com as luzes. Talvez... Não, vamos continuar com as luzes. Vemos o que está chamando a nossa atenção no externo. Mas a voz do que nos chama, o Jesus que pode fazer, não tem tido voz aos nossos corações. Talvez as muitas pessoas ao teu redor dizem, não tem mais jeito, teu casamento não tem mais jeito. As muitas vozes ao teu redor vão dizer, não, teu filho não tem mais jeito. As muitas vozes ao teu redor vão dizer assim, não, eu já passei por isso daí, cara, e isso só vai de mal a pior. E isso acontece dentro da igreja. Nessa noite, Deus está levantando o improvável para dizer, manda chamar ele e ela, porque eu quero falar com ele. Manda ele vir buscar aquilo que eu posso fazer na vida dele. Diz para ele que se ele quer de verdade, eu sou Deus que posso fazer. A Bíblia fala que ele pulou, largou a capa. A capa, você sabe, é o que garantia o sustento daquele cara. A capa é que garantia que pessoas que passassem por ele, que ele não via, vissem a ele e dissessem, coitadinho, ele pode receber uma esmola. E o judeu tinha essa característica, ele tem 5 formas de ofertar, esmola, dízimo, enfim, primícia. Eu não me lembro as outras 2, mas esmola fazia parte. Então ele tinha no bolso dele talvez 5 divisórias, com tudo que ele tinha que fazer cumprindo a lei. E quando ele passava por ali, tinha alguém sentado na beira do caminho com uma capa que dizia, eu posso receber esse recurso do governo. Ele passava e largava uma esmola. Este homem que vivia daquela esmola, quando ouve a voz de Jesus, se levanta e diz, eu não preciso mais disso. Como eu me levantei no dia 28 de outubro de 2008 e diz, eu não preciso mais da droga, eu não preciso mais da prostituição, eu não preciso mais viver do jeito que eu vivia, desenganado, porque eu tive um encontro com Jesus que mudou a minha história e vai mudar a história de outras pessoas. Ouvindo assim parece fácil, mas só vai viver isso quem tiver fé para pegar a sua capa, ou seja, essa vida que você está vivendo e dizer, eu não preciso mais dela, porque aquele Jesus lá está me chamando para viver uma nova vida a partir de hoje. Você crê? Porque você completou a frase, para Deus nada é. E você crê naquilo que falta mudar, ser mudado totalmente hoje? Naquilo que falta estancar, ser estancado totalmente agora? Você crê que o Deus que fez na vida de Bartimeu, que tinha olhos furados, pode fazer na tua causa, que eu nem sei qual é? A Bíblia fala que Bartimeu jogou a capa, levantou e correu. Indagou Jesus para ele, porque não tinha ainda. O que tu quer que eu te faça? E ele respondeu, que eu volte a enxergar. Jesus lhe ordenou, vá em frente, siga o teu caminho, vá viver essa nova vida, porque a tua fé em quem eu sou, a tua fé de entrar por aquela porta, sentar nessa cadeira branca e crer que Jesus poderia fazer na sua vida, é o que vai mudar verdadeiramente a tua história. E eu pergunto, você tem fé que esse Jesus pode mudar a sua história? Porque parece estranho falar de um cara que viveu 2000 anos atrás. Como é que ele pode fazer parte da nossa vida hoje? Eu te respondo. De Gênesis a Apocalipse, no início criou o Senhor os céus e a terra, criou Adão para se relacionar com ele, e disse para Adão, Adão, tudo isso aqui é teu, tá? Tudo isso aqui é teu, tu é o meu filho, eu tenho relacionamento contigo, todo dia às 6 horas da tarde, eu vou te visitar, e tu vai me contar o que tu fez, porque afinal de contas eu estou te dando livre-arbítrio, para te escolher o que tu vai fazer, de tudo isso que eu estou dando a você. Tu só não pode fazer uma única coisa, meu filho, uma única forma que você não pode fazer, uma única coisa que você não pode fazer, é comer daquela árvore ali, tá? E para ficar mais legal ainda a coisa, Adão, eu vou te dar uma esposa. Ô glória, chegou a bênção. E Adão vivia lá no paraíso, a bênção do casamento. Entenderam? Tá eles lá, vivendo a bênção do casamento. Aí alguém chega para ele, a sua esposa, e diz, come. Só que ela já tinha ouvido alguém.
E ele come, pensando que podia. E ele fez a única coisa que não podia. Ele começa aqui um trabalho de desobediência e de arrependimento. Desobedeceu, perdeu. Arrependimento é o que fez ele contar para os seus 2 filhos que eles não poderiam viver dessa forma. Um escolheu viver da forma que o pai ensinou. Viva da forma certa. O outro escolheu viver da forma mais ou menos. Quando o que viveu mais ou menos olhou para aquele que estava sendo aprovado, viu que ele estava sendo aprovado, teve ciúmes. E aqui começou a ganância do mundo. Ele mata o seu irmão pensando que ia resolver o seu problema. E ele segue pelo mundo afora. E desde então, Deus fica tentando alinhar o seu povo, dizendo para eles: cara, vocês não entenderam? A única forma de vocês viver a bênção da vida de vocês, a única forma da vida de vocês dar certo, é vocês viver o propósito que eu criei cada um de vocês para viver. E quando você começa a viver o propósito, você há de convir comigo, as coisas começam a dar certo, amém? O problema é quando a gente esquece de Deus, vira as costas para Deus, ou se distrai de Deus, é ou não é? E a gente se distrai. Aí vem o problema, a gente corre para Deus, até que um problema vem de uma forma tão violenta que a gente não consegue mais voltar para Ele. Aí o filho lá do céu olha para a terra e pensa: pai, eles estão achando que tu é um pai distante, eles estão achando que tu és um Deus que castiga, mas na verdade as coisas erradas que dão na vida deles dão por causa da desobediência. Pai, deixa eu descer na terra e mostrar verdadeiramente quem tu é. Aí ele desce na terra, ele nasce de uma virgem, ele começa a caminhar como mais um improvável no meio do povo, e começa a falar palavras que começam a fazer sentido na nossa vida. Ele começa a mostrar que o nosso Deus não é um senhor de barba branca sentado num trono louco para castigar o filho que erra. Ele começa a mostrar um pai que mostra o seu amor pelas nossas vidas, que quando a gente erra, ainda assim nos quer de volta. E você começa a se converter ao evangelho, você começa a seguir esse Jesus, você começa a caminhar com esse Deus. E aí as pessoas dizem: como é que tu mudou? E aí tu fala: é porque eu tenho seguido o filho mais velho, Jesus, e ele tem me ensinado a forma certa de eu viver a minha vida. Aí você vem para dentro da casa do Senhor, aí você começa a ouvir uma palavra, começa a se relacionar com outras pessoas, e eu não sei como você consegue, mesmo assim, consegue acreditar que as coisas não vão dar certo. E você pensa: eu não fiz nada de errado para estar vivendo o que eu estou vivendo. Se você não fez nada de errado, te prepare, vem bênção do céu sobre a tua vida, porque Jó também não fez, e a bênção sobre a vida de Jó foi dobrada, porque ele foi até o final em obediência a Deus. O segredo aqui é nós acreditar que Deus tem um plano para cada um de nós, e nós não podemos desistir dele, mesmo que as muitas vozes ao nosso redor estejam gritando muitas coisas. Continue clamando pela direção e pela bênção daquele que um dia fez na tua vida e que pode fazer de novo na tua história. Nessa noite, eu quero perguntar para você: existe algo que ainda precisa ser mudado na sua vida? Existe algo que ainda precisa ser feito na sua história que você não está conseguindo fazer do seu jeito? Existe alguma coisa que precisa acontecer dentro de ti principalmente, que você consegue concluir: pastor, eu tento, mas eu não consigo ser essa mulher que baixa a crista para o marido, eu não consigo ser esse cara manso, que conversa de boa com a minha mulher e com meus filhos, eu não consigo ser esse cara estabilizado emocionalmente, pastor, porque eu tenho um monte de coisa que aconteceram na minha vida, e acabou que eu não consigo me desvencilhar disso. Pastor, tu não conhece a minha história, eu fui muito machucado quando era criança. Pastor, tu não conhece a minha história, eu fui traído. Pastor, eu tenho um grande problema que eu acho que não tem solução. Isso é mentira de Satanás para a tua vida. O Jesus que abriu os olhos de Bartimeu está aqui para dizer que o teu problema também tem solução. E você até conhece ele, mas não sei como você não acredita que ele pode fazer se ele já fez uma vez. Nessa noite, talvez ninguém vai orar pela tua vida. Nessa noite, talvez ninguém vai colocar a mão na sua cabeça. O presbitério vai orar, vai. Mas talvez você está esperando vir de alguém o que só Jesus pode fazer. Talvez você está esperando que uma oração forte de um presbítero dessa casa, com a mão na tua cabeça, vai mudar todas as coisas. E Jesus está falando: o que tu precisa ser mudado? Conta para mim, porque eu sou o único Deus que posso fazer isso na sua vida. Mas você tem que acreditar.